Vocês sabem que hoje pela manhã, exatamente na hora em que votavam a comissão processante do prefeito Silvio, na Câmara de Vereadores, o ex-secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Arthur Nigel Reis, deu uma entrevista para o Eduardo Miller Filho. E nessa entrevista, entre vários disparates que foram trazidos, que não vem ao caso, mas em determinado momento o ataque se voltou, foi a minha pessoa. E o meu coração verte prantos de lágrimas. Vejam bem, quando eu fiz um esclarecimento, já que o Miller Filho disse que se o vereador André quisesse se pronunciar, estaria à disposição, e eu esclareci. Olha, está em andamento a sessão da Câmara de Vereadores, então, obviamente, o vereador não pode dar qualquer explicação a respeito agora. Aí a galera meio que transbordou. O Arthur chamou de irresponsável, porque tinha chamado ele de traficante, que ele cuidava das drogas junto com o Pozo Bom e sei lá o quê. E o Miller falou que eu estava defendendo o vereador André. Também tem pra ti, Miller. Não estava defendendo o vereador André. Ele não precisa disso. E quando precisa, defendo sim. Assim como muito defendi o Silvio quando ele era prefeito lá em 2021 e foi alvo de 7 CPIs. Defendi. Inclusive, na época, deixei bem claro que os vereadores eram burros. Porque tanta coisa que eu tinha para falar sobre a prefeitura não podia, porque tinha que ficar defendendo. Então, quando tem que defender, defendo. Não era o caso. E quanto ao senhor Arthur, olha, ele fez algo que não deveria. Que ele trouxe à baila um áudio que chamava de traficante e... Esclarecendo. Houve um áudio? Sim. Eu chamava de traficante? Não. Tanto que lá na live eu coloquei onde eu publiquei isso. Eu não lembro. Claro que foi uma pergunta retórica, porque isso não foi publicado. E o Miller, muito espertinho, leu só a última parte. Eu não lembro disso. E aí o Arthur, claro que lembra, tá aqui, eu posso mostrar o áudio. Meus caros, a primeira preocupação do Entre Linhas de Itaara é a cidade de Itaara. Quando chega qualquer denúncia, quando chega qualquer fato, qualquer boato acerca de alguma coisa ou de algum ente público, passa por checagens, confirmações e muita coisa não precisa nem ir ao público, porque tudo é resolvido antes de precisar isso. Porque quando vai a público é desgaste, age contra a cidade. E foi o que aconteceu no final de 2020, em dezembro. Quando eu ouvi falar no nome do Arthur Reis, uma coisa que é normal de fazer com qualquer um que vai entrar na prefeitura. Eu não sei nada a respeito das crianças, mas tem alguém que sabe. E ele se chama Dr. Google. 46 processos em andamento na justiça. Óbvio que tem que ser investigado uma coisa assim.
Então, eu não falei com uma pessoa. Eu falei com 1, 2, 3, 4 pessoas. Sinceramente, eu não sei dizer com quantas pessoas eu busquei referências. E falando com toda a franqueza e sinceridade para vocês, boa referência do Arthur eu não tive nenhuma. Nenhuma mesmo. E, inclusive, eu recebi um áudio fortíssimo que falava horrores, barbaridades. E, na melhor das intenções, e erro meu, eu assumo a culpa, eu compartilhei esse áudio com o vereador Robertson, porque era gravíssimo. E o vereador Robertson me perguntou se poderia compartilhar esse áudio com o Silvio, afinal é ele que estava fazendo isso, né? Colocando o cara na função. E eu, olha, tudo bem, fazer o quê, né? Manda ver. E um pouco depois, ainda em dezembro, me ligou o Arthur Heinz. Falando, explicando que tem tantos processos na justiça, mas é tudo cível, e isso é verdade. Era tudo questões de trabalhistas, ou da boate que ele tinha e fechou, deixou dívidas. Então, eram tudo delitos menores. E conversou por um bom tempo. Eu acredito que até deu aí 1h30, 2 horas. Falou sobre os planos dele para Itaara. E uma coisa que nós fazemos, julgamento é a primeira coisa que a gente faz. É inevitável. Eu tenho os fatos, tenho os dados, eu julgo. Eu posso. Você também pode. O que não fazemos é a condenação. Não sem ouvir ambas as partes. Porque, ao contrário do que fala o Arthur, aqui se faz jornalismo responsável. E após conversar com o Arthur, assim que ele assumiu, fomos até o gabinete dele, conversamos, assim como eu fiz com o secretário Paulo Pérez, assim como eu fiz com o secretário Tiago Kader, assim como eu fiz com o secretário que assumiu agora, o Juliano, assim como eu fiz com a secretária de saúde, Carla Conká. Então, meus caros, é uma coisa normal a se fazer. Fui visitá-lo. E quanto a pedir perdão, pedir desculpas, meus filhos, eu sou curitibano, tenho 1,90 de altura e o meu orgulho é um pouquinho maior que isso. Eu penso 10 vezes para fazer alguma coisa, principalmente na coluna, que é para não ter o perigo de errar e ter que pedir desculpas. Ainda assim, eu sou obrigado, que tem alguma errata que tem que publicar, sou obrigado. Mas eu penso 10 vezes para não ter que fazer isso. E qual seria o erro de eu levantar o histórico do cidadão? Ao meu ver, nenhum. E na época eu também digo, nenhum. Essa história de pedir desculpas é um absurdo. E, sinceramente, se esse áudio aparecesse, era pior para ele, não para mim. Só 3 pessoas tinham acesso a esse áudio. Eu, Robertson e o Silvio Weber. Então, o Silvio Weber, que agiu com canalice e vazou. Não foi publicado, não foi para a mídia, não foi para a imprensa, não foi para o público. Simplesmente morreu aí. E talvez eu até tenha sugerido, pedido para ele, realmente, que esse áudio não deveria ser vazado. Porque foi confidencializado para mim como profissional. E eu pisei na bola e soltei. Falha técnica. Erro meu. Mas tudo bem. O que eu falei pro Arthur quando ele entrou na prefeitura? Arthur, cara, você tem 46 processos na justiça
Mas quem sou eu para falar alguma coisa quanto a isso? Então, fazer contigo o que eu já fiz com vários outros secretários. Eu não vou falar de você agora, e realmente não falei, e vou te dar tempo de trabalhar. Então, você tem tantos meses, você faz, acontece, e aí eu vou falar de você. Porque se eu falar de você agora, eu vou falar negativamente. E assim foi feito. E, sinceramente, a ingratidão e a bobeira do Arthur nessa entrevista foi tanta que ele simplesmente me acusa de irresponsável, que eu tava soltando coisas. Cara, na CPI das exonerações, eu fui até a casa do Arthur. Eu publiquei uma entrevista inteira dele, dividido em 2 partes. Podem buscar lá no blog do Entre Linhas. Lá embaixo, na página principal, vai até lá embaixo e tem uma barrinha de busca. Coloca lá Arthur, com H, A-R-T-H-U-R. Vocês vão achar tudo onde ele foi citado. E tem uma entrevista em 2 partes dele, onde ele expôs todo o seu ponto de vista. E eu ainda tirei o chapéu, porque as ideias do cara eram boas. Montar um setor de captação de recursos, perfeito. Melhorar a questão de compras e licitações, perfeito. Cuidar mais do lobby da prefeitura, junto aos deputados, senadores, perfeitíssimo. Não ficar dependendo de vereador borra-botas. A prefeitura é que tem que cuidar disso. Perfeito. Então, simplesmente, eu não entendo. O que passou na cabeça do Arthur de falar uma asneira dessa? Se eu, como imprensa livre, dei um carreiro inteiro para ele correr. Para ele falar o que ele quisesse. E o que não quisesse. E falou. Falou de todo mundo. E, inclusive, news. Agora o Miller falou sobre uma visita do Robertson junto com o Edson Vasconcelos, que ameaçou e tal. Mas quando eu entrevistei o Arthur, e esse me falou sobre essa visita do Robertson ao Miller, eu falei para o Arthur, olha, isso já é uma coisa grave, porque você está falando que o presidente da Câmara foi até um jornalista ameaçando ele. Então, eu vou ter que confirmar. Não, pode confirmar, vai, o Miller é gente boa, vai, pode confirmar. Liguei, contatei o Miller. Miller, aconteceu isso, você recebeu a visita do presidente da Câmara de Vereadores que te mostrou uma gravação, alguma coisa assim? Não recebi nada. Não sei do que se trata isso. Voltei ao Arthur. Arthur, seguinte, o Miller não confirma, então me desculpe, mas essa parte não pode entrar na entrevista. Tá aí o tal de irresponsável que o Arthur chama. Aí ele me disse, não, pode ligar que eu já falei com o Miller, tá liberado. Falei novamente com o Miller e o Miller me confirmou. Então, esse é o jornalismo irresponsável. O que vocês leem no Entre Linhas é o que pode ser lido. É o que é constatado, é o que é verificado. Não é esse monte de baboseira, que foi falado na entrevista do Miller. Mas, enfim, esse é só para o direito de resposta. Eu tenho um compromisso moral com a coluna que eu escrevo. As informações que eu levo para vocês, o que não for opinião minha, que pode ser totalmente viagem, vai saber, mas os fatos que eu exponho, eles são provados, comprovados e autênticos. Podem ter certeza disso. E com maior responsabilidade possível. Miller Filho, eu... Sinceramente,
essa entrevista, da forma que foi um desserviço. Me desculpe. Foi um desserviço para a cidade. E Arthur foi gratuito. Totalmente gratuito. Eu não sei bem o que tentaram com essa entrevista, mas quando vocês usam o meu nome para tentar desqualificar o trabalho, cara, vocês não sabem do que estão falando. O que eu posso fazer? O que eu posso falar? Achem um erro. Simples assim. E, inclusive, eu só estou terminando umas pesquisas jurídicas, mas quinta-feira vamos fazer, não sei se uma live, mas pelo menos um vídeo só falando da Operação Santidade. Pelo menos sobre esses pontos que foram tratados na entrevista do Miller. E aí, sim, fica mais esclarecido. Com responsabilidade. Não essa entrevista que eu vi agora. Ok? Agora, Miller pode tacar pau, pode falar o que quiser, só não pode comprovar qualquer irregularidade, qualquer irresponsabilidade da coluna Entre Linhas de Itaara. Isso não tem como fazer. Nos vemos na próxima.